Se você toca teclado na igreja aí, você é o tecladista da igreja, você já toca direitinho os hinos, tá tocando bonitinho, tá tocando certinho. Só que chega um momento que o tecladista evangélico ele olha e fala assim: cara, mano, eu queria fazer alguma coisa mais legal. Tô tocando os hinos do jeito que eles são, mas eu queria dar uma incrementada, trazer uma sonoridade mais bonita, reharmonizar esses hinos, fazer esses hinos ter uma sonoridade mais legal. Como é que você pode fazer isso? Uma possibilidade, um recurso que o tecladista evangélico tem na mão, que ele pode usar, é o acorde diminuto. O acorde diminuto que a gente usa todos os dias, aquele que você está acostumado a tocar os hinos com ele. Com o acorde diminuto, você consegue trazer uma sonoridade mais avançada, uma sonoridade mais incrível para os hinos que você toca. Mas antes de tudo, antes de mais nada, o tecladista evangélico precisa saber de onde que vem o acorde diminuto. O acorde diminuto, gente, ele é formado, ele é oriundo a partir da escala diminuta. A escala diminuta, na minha opinião, é tipo assim, do nível de facilidade, ela está no nível 3 de facilidade. É a terceira mais fácil de ser feita. Por quê? Porque a escala diminuta, ela segue um padrão muito simples. Você escolhe um ponto de partida, que é a nota que a gente vai formar a escala, como por exemplo, se fosse Dó. Você sai de um ponto de partida, você sobe um tom, depois você sobe meio, depois você vai subir mais um tom, depois vai subir mais meio, depois mais um tom, depois meio e depois mais um e depois meio. Vocês notaram que tipo assim, é um meio, um meio, um meio, um meio. Você repete isso durante 4 vezes. Você vai sair do Dó, por exemplo, você vai subir um tom, depois você vai subir meio, depois você vai subir mais um tom, que seria chegando no Fá aqui, depois você vai subir mais meio. Depois você vai subir mais um tom, chega no Lá bemol, depois mais meio, chega no Lá. Depois eu subo mais um tom, chego no Si, depois mais meio e eu vou chegar no Dó novamente. Esse é o terceiro nível, a escala que é a terceira mais fácil de ser feita, na minha opinião. A primeira escala mais fácil de fazer é a escala cromática, né? Que é a escala que você anda somente em semitons, tá vendo, gente? A escala cromática você anda somente em semitons. Você trabalha somente com semitons. O segundo nível, a segunda escala mais fácil de ser feita, é, na minha opinião, a escala de tons inteiros. Você sai do Dó, por exemplo, aqui, ó, é uma escala que você usa somente tons inteiros. Você sai do Dó, depois você vai subir um tom inteiro, você vai chegar no Ré. Depois você vai subir mais um tom inteiro, você vai chegar no Mi. Mais um tom inteiro, você chega no Fá sustenido. Mais um tom inteiro, você chega no Lá bemol. Mais um tom inteiro, você chega no Si bemol. E mais um tom inteiro, você chega no Dó novamente. Então a escala de tons inteiros é uma escala que você trabalha somente com tons inteiros, tá vendo, gente? Somente tons inteiros, tá bom? E a escala diminuta, como você pôde notar, é uma escala que ela trabalha com um tom inteiro, depois meio, depois um tom inteiro, depois meio. Então ela é como se fosse uma mistura da escala de tons inteiros, usando os tons inteiros da escala de tom inteiro, claro, e uma misturando com a escala cromática, que é uma escala que a gente vai trabalhar somente com semitons. A escala diminuta, você sai de um tom inteiro, você sai de um ponto de partida, sobe um tom inteiro, mais meio. E você repete esse padrão, você repete esse processo 4 vezes. Saiu do Dó aqui, subo um, depois meio, uma vez. Depois vou subir mais um, depois mais meio. Subi de novo, repeti o padrão. Vou subir mais um tom inteiro, depois mais meio. Repetiu de novo o padrão. Vou subir mais um tom inteiro, depois mais meio. Repetiu o padrão aqui, ó, 4 vezes. Certo, pessoal? Pelo fato da escala diminuta você repetir esse padrão de um tom e meio durante 4 vezes, certo? A escala diminuta também é conhecida como uma escala simétrica. A escala diminuta também é conhecida como uma escala simétrica. Por que simétrica? Porque ela recebe, ela sempre obedece essa simetria, essa ordem. Um tom e meio, depois mais um tom e meio, depois mais um tom e meio, depois mais um tom e meio. Então ela repete esse padrão simétrico, repete essa ordem durante 4 vezes. Por isso que é chamada de uma escala simétrica. Os intervalos, as distâncias são sempre as mesmas, sempre repetindo de um tom e meio em um tom e meio. Certo, pessoal? Agora, se você parar para analisar, ó, pegando a escala de Dó aqui diminuto, eu saio do Dó, vou subir, ó, Dó, vou chegar no Ré, depois chego no Mi bemol, depois eu chego no Fá, depois eu chego no Fá sustenido, depois eu chego no Lá bemol, depois eu chego no Lá, depois eu chego no Si, depois eu chego no Dó. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 graus.
Quando eu chego no Dó novamente, é o nono grau, é o oitavo, é o nono grau que se repete. Você prestou atenção que a escala diminuta é uma escala que ela tem 8 graus? Ela não tem igual a escala maior, que tem 7 graus, ou a escala menor, que tem 7 graus, que tem 7 notas. A escala diminuta ela é uma escala que ela tem 8 graus, certo, pessoal? Por isso que ela é chamada de uma escala de octatônica. A escala diminuta é chamada de octatônica porque ela é uma escala de 8 notas, ela tem 8 graus, certo, pessoal? E esses 8 graus somente acontecem por causa dos espaços curtos, dos curtos intervalos que existem de semitons, certo? De meio tom, meio tom, meio tom, meio tom. Como se repete aquele padrão de um tom e meio 4 vezes, o meio tom a gente vai ter 4 vezes. Então, repetindo aquele padrão de meio tom, aquela distância curta de meio tom, ou seja, vou ter que usar mais notas e automaticamente, até chegar no Dó novamente aqui, ó, vou ter que usar uma nota a mais. Por isso que eu vou acabar chegando com uma escala diminuta com 8 notas. Por isso que a escala diminuta é chamada de escala octatônica, uma escala de 8 notas. É importante que o tecladista evangélico, antes de conhecer como que faz o acorde diminuto, como que usa o acorde diminuto para poder reharmonizar os hinos, ele precisa conhecer a escala diminuta, saber de onde que aquele acorde diminuto vem, certo, pessoal?